das nossas juventudes negras neste processo que nós todos e todas estamos vivendo de dizimação da nossa existência, de rebaixamento, de exacerbação de violência, que somente nós podemos, no caso, nos amparar para reverter o processo. E aí eu vou passar para Jailan o microfone, que eu estou doida para te ouvir. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Saúdo a mesa, agradeço muito o convite do Juspop, né, que fez através da professora Ayamona Brito esse convite. Também saúdo todo o departamento aqui de Camaçari. Uma crítica que a gente faz é retirar esses números do departamento, não é porque Salvador é campus 1, outro é campus 2, não, vamos falar o nome das cidades, né? Cortar essa ideia de hierarquia numérica, parecendo que existe cidades que têm mais importância do que as outras cidades. E quanto mais vai para o interior, mais esse número se alonga e parece ter menos importância. Então, também elogiar a metodologia, que é muito importante a gente escutar esses conhecimentos que não são considerados conhecimentos acadêmicos, né, da universidade, mas são conhecimentos tão grandes quanto, que eu acredito, inclusive, que o convite da professora é muito além do estudante de um bacharelando em Ciências Sociais, é um homem negro, né, um jovem negro que eu sou, né, e estar aqui presente é muito importante. E também aqui mostra que a universidade não pode ser simplesmente um meio de produção de mercadoria, onde a gente consome o conhecimento para vender a mercadoria, que é nossa força de trabalho, ao mercado, e nem como mercadoria onde os professores vendem a sua força de trabalho e os funcionários também vendem sua força de trabalho, mas a universidade como um agente transformador, mas não transformador de cima para baixo, mas transformador com essa participação coletiva, onde a gente troca conhecimentos, e assim que as mudanças sociais sempre aconteceram, né? Muito antes dos Estados-nações, eram povos se encontrando e essas culturas dialogando e formando um novo, né? E isso é importante a gente estar fazendo, né? Então, trazendo aqui a importância que eu tinha uma visão de mundo antes da universidade, né, e tenho outra visão do mundo após ter entrado nela, porque o senso comum, por mais que nossa vivência seja muito importante, mas o senso comum também pode nos levar ao engano, né? Então, muitas vezes a gente conhecer pessoas que tiveram esse conhecimento científico, como foi citado pela professora aqui, a Lélia Gonzalez, a gente pode citar a Beatriz Nascimento, eu uso muito o Franz Fanon, né? Podem falar do Abdias, é muito importante a gente saber o que essas pessoas fizeram. E eu quero iniciar, inclusive, trazendo o Franz Fanon com duas questões. No livro Os Condenados da Terra, ele traz, o primeiro capítulo se chama Da Violência, né? Onde ele fala que a violência colonial, assim como o Amilcar Cabral também, falam que essa violência ela é bélica, econômica e cultural, sendo que uma só ocorre quando a outra ocorre, não é inseparável. As três elas se conversam. Então, e quero trazer, vou voltar a isso depois, mas trazer outra questão que eu acho importante, que é o primeiro capítulo do Pele Negra, Máscaras Brancas, o negro e a linguagem. E ele fala, quando a gente aprende a linguagem de um povo, a gente carrega todo o peso daquele povo. E outra coisa que ele fala é, a gente pensa como a gente fala. Por que eu penso ser importante trazer isso? Porque quando a gente fala de justiça, primeiro a gente está falando na língua portuguesa. Então, o peso do português nos trouxe? Preconceitos, né? E esses preconceitos são racismo, misoginia, capacitismo, LGBTQIA+fobia. Então, quando a gente fala de justiça, não existe uma essência ontológica da justiça. Aí eu como cientista social, estou me atrevendo a falar isso em um curso de Direito, né? Com pessoas com curso de Direito, mas
não existe uma essência ontológica, né? A justiça, ela é formada por pessoas e ela tem toda a influência cultural daquele povo que forma essas ações sociais, essas ações jurídicas, né? Então, se a gente pensa se a gente tem essa perspectiva, que a gente pensa como a gente fala e a gente carrega todo o peso do povo da linguagem portuguesa, que é uma linguagem europeia, onde está o problema? Então, quando eu falo aqui o crime de uma pessoa que comete um assalto é simplesmente cometer o assalto, ou o crime dela é desobedecer uma regra imposta, que eu digo que assaltar é errado, mas eu pego um grupo e dou toda a capacidade dele, né, toda uma questão material para ele não ter nenhuma necessidade, e eu pego outro grupo e nego toda a sua existência, nego o direito de ser humano, e eu digo que cometer determinada coisa é crime. Então, eu estou criminalizando a ação, ou eu já criminalizei o grupo social antes da ação? O que diferencia os meus colegas que hoje estão no outro plano, que foram assassinados pela polícia militar, e de eu, o meu corpo, morador de periferia, de estar vindo de uma curtição, que eu tenho o direito enquanto ser humano, e ser baleado, colocarem uma arma em minha mão, colocarem uma droga no meu bolso e dizer no outro dia que parabéns aos guerreiros da polícia militar, pois um criminoso que alicia outros jovens está exterminado. A gente não tem diferença nenhuma, porque nosso crime é ser negro. Nosso crime não é o que ele comete, o que eu cometo. Nosso crime, meu crime aqui é igual dele, que é ser subversivo quanto às ordens que é dadas para a gente. Então, eu penso essa reflexão muito importante. Aí eu trago mais uma vez, porque eu falei que ia voltar, quando não fala da violência. Ele fala que aquele que fala a linguagem da violência só entende a linguagem da violência. Agora, quando não fala da violência, muitas vezes pode se compreender a violência física, mas essa perspectiva de violência, uma criança que você para de amamentar no seio da mãe e quer que ela se alimente de outra forma, você está sendo violento, porque aquela forma de alimentação é o que ela conhece, então você está modificando. Então, se eles agem da violência bélica com a gente, como é que a gente vai responder pedindo por favor, se eles não aprenderam a respeitar o outro enquanto ser humano, a nos respeitar enquanto ser humano, né? E trazendo mais uma vez, eu acho que a professora Vilma Reis falou muito bem quando falou da questão da corporação, porque não existe laranja podre dentro da corporação. Existe, e aí mais uma vez trazendo um Fanon, ele fala que os soldados senegaleses, eles eram brutalizados pelos franceses, né, que eram os colonizadores, e mandados para a Argélia para submeter os argelinos através da força física. Assim como pegam nossos jovens que têm sua essência negada, dá um treinamento, dá uma farda, dá uma arma, diz que ele é superior àqueles outros que ali não estão e soltam eles para nós matarmos nós mesmos. Então, é o sexto que é podre, por isso que nós precisamos acabar com o militarismo. Não existe segurança pública militarizada. Porque o militarismo, ele fala de hierarquia e disciplina, mas hierarquia como obediência cega. E eu digo isso porque eu servi as Forças Armadas, e eles dizem que a ordem errada não se executa, mas se você não executa, você fica preso, porque é desrespeito com o seu superior hierárquico. Então, logo, é uma falácia essa hierarquia e disciplina, porque se o sargento humilha o cabo, que humilha o soldado humilha o recruta, e esse recruta vai humilhar quem? Aquele que é de patente inferior, civil, sou eu, são meus irmãos que não tiveram nem acesso à universidade, minhas irmãs.
de meus colegas mesmo, eu fui o único que tive acesso à universidade pública. E não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Foi porque as oportunidades que apareceram em minha vida, primeiramente agradeço aos grandes seres de luz, né? E abaixo uma Yalorixá muito grandiosa, minha mãe Rita de Cássia, que foi colocada no meu caminho. E diversas outras oportunidades que apareceram, inclusive a mulher de Ogum, né? Minha irmã que é de Ogum, minha Yalorixá é de Ogum. Eu sou filho do Oxaguian, graças ao bom pai. Mas dizem que o orixá da mãe de santo é o orixá do filho também. Então, também somos filhos de Ogum, graças ao pai. Então, eu penso que é muito importante a gente verificar como a gente está pensando a realidade. Porque muitas vezes a gente pode estar vendo o inimigo errado ou analisando a situação de uma forma equivocada, porque não é o policial militar individualizado que é o criminoso, é toda uma corporação, uma conjuntura que é formada para ele cometer aquele excesso e aquele crime, porque o assassinato, independente da pessoa ter cometido o crime ou não, de um indivíduo, num país que não tem pena de morte, é crime. E aqui a gente tem que falar, assim como os jovens negros, infelizmente foi uma policial mulher que assassinou um PCD recente, né? A gente tem que lembrar disso. Infelizmente foi, não o NEB, que é uma crítica que eu faço aqui, mas sei que o pessoal que está na posição aí de resolver essa situação está fazendo o possível, mas o campus de Salvador da Universidade da Bahia está sendo utilizado para a polícia militar entrar para ir para a comunidade da Engomadeira, né? Isso é errado, porque a gente tem que entrar na comunidade com os nossos cursos, com os nossos conhecimentos e não com o braço armado da segurança pública que já deu errado. Que o Estado-nação brasileiro faz isso desde quando ele surgiu, como a gente já fala. Aqui também trouxeram muito bem que a questão racial brasileira é resolvida à ponta do fuzil. E isso é desde os capitães do mato até a República, né, a abolição da escravidão, e a gente continua com o mesmo projeto que é aquele não branco. Eu falo não branco porque os irmãos indígenas também entram, aquelas pessoas que, inclusive, o preconceito que tem com o povo asiático, todo um preconceito nesse mundo, porque só o que é bom é o que é europeu, não é o que é branco. Então, todo esse preconceito que foi criado, eles continuam renovando. Ou você aceita ser submisso a gente, ou o de vocês que vai ser escolhido e vai ser treinado, vai exterminar vocês. E a gente... E outra questão, a gente tem que votar assim, mas a gente não vai resolver isso só no voto, porque eu sinto saudade de quando rodoviário fazia greve e rodoviário nem saía com carro e era a rua deserta mesmo, o trabalhador nem chegar para produzir nada. Eu sinto saudade de ver greves gerais, né, greves mesmo para parar a produção, e a gente só vai resolver isso. Tem que conversar, mas nem sempre o diálogo vai resolver, porque o patrão, ele vai querer dar o mínimo sempre. E a gente não chega a aceitar o mínimo, porque também esse projeto de aceitar o mínimo, a gente já faz há muito tempo e ele ainda não resolveu. Então quero escutar também as outras pessoas e agradeço mais uma vez a oportunidade. E vamos construir em coletivo e em coletiva, né, esse nosso conhecimento, né? Muito obrigado a todas as pessoas.